Olá! Conheça as 5 diferenças entre a fitoterapia clínica e a fitoterapia popular. Vamos elencar aqui algumas características da fitoterapia clínica para que você reconheça no processo de tratamento fitoterápico os profissionais que estão aplicando de fato a fitoterapia clínica dentro dos parâmetros exigidos internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde. Primeira das características que nós precisamos deixar claro para vocês é que a fitoterapia clínica se baseia na validação botânica, na informação botânica correta da planta medicinal que está sendo utilizada. Como é que isso é feito? Isso é encontrada então a definição básica da planta medicinal através de um binômio botânico escrito em latim e que caracteriza gênero e espécie vegetal que tem atribuições clínicas associadas a ela através de monografias oficiais dessas plantas. Então, quando um prescritor for trabalhar com vocês uma prescrição de planta medicinal com a caracterização botânica da planta medicinal que está sendo prescrita, ele deve conter então sempre a informação do binômio botânico, gênero e espécie. Muito bem, essas informações são extremamente importantes porque elas garantem que a planta medicinal que vai ser aviada no processo da receita deve conter aquelas informações caracterizadas na monografia da planta e não pode ser confundida através do uso de nomes populares. Nomes populares que vão representar aí uma designação muito regional da característica da planta. Então nós podemos ter, por exemplo, plantas com diversos nomes populares atribuídos a ela, mas que tenham apenas um nome científico. Por isso é importante a validação botânica para a prescrição, evitando com isso erros de prescrição, erros de aviamento da receita. Segunda característica interessante é a composição química desses vegetais. Toda a planta medicinal ela deve conter uma caracterização química dos princípios ativos, para que nós tenhamos um controle de qualidade químico dessas amostras vegetais e possamos garantir que o paciente, no momento em que ele está recebendo uma determinada dose daquela planta medicinal, receba igualmente concentrações equivalentes dos princípios ativos que vão atuar sobre os nossos sítios farmacológicos para a geração do efeito farmacológico. Então, sempre que há uma prescrição dentro do conceito da fitoterapia clínica, nós temos que ter o binômio botânico definido e uma informação sobre a característica química dessas plantas medicinais. Terceira informação é que toda a planta medicinal ela tem, através da interação dos seus princípios ativos com receptores específicos no nosso organismo, mecanismos farmacológicos atribuídos a elas. Então é importante que a gente também tenha o conhecimento, e em especial o prescritor, o terapeuta, o profissional da saúde que vai estar usando a estratégia fitoterápica para o tratamento de seus pacientes, que nós reconheçamos nessas informações os mecanismos farmacológicos atribuídos a esses princípios ativos contidos nas plantas e que vão garantir o efeito terapêutico ao nosso paciente. Então, mecanismos farmacológicos são indispensáveis para que a gente possa monitorar a resposta clínica evidenciada no nosso paciente e também para que nós possamos evitar muitas vezes associações com outros medicamentos alopáticos convencionais, com medicamentos fitoterápicos mesmo, evitando que haja uma interação farmacológica entre essas escolhas terapêuticas das plantas medicinais. Então, mecanismos farmacológicos importante e necessário que se tenha esse conhecimento. Quarta informação é que todas as plantas medicinais, elas têm oficialmente monografias oficiais. O que é isso? Monografia oficial é um conjunto de informações atribuídas às plantas medicinais que foram validadas por pesquisadores e que estão descritas em órgãos e mementos oficiais. Então nós temos na Farmacopeia Brasileira o formulário fitoterápico da Farmacopeia. Nós temos na Organização Mundial da Saúde uma série de monografias escritas pelos especialistas internacionais na área
relatando todas essas informações botânicas, químicas, farmacológicas e clínicas associadas a essas plantas. Nós temos órgãos internacionais, cada governo, cada comunidade tem as suas próprias farmacopeias e nelas estão inscritas essas plantas medicinais com todas as características de controle de qualidade e de atividades farmacológicas atribuídas a essas plantas. Então é importante que a gente conheça esses instrumentos oficiais para garantir que, através da validação em estudos clínicos empregados internacionalmente, a gente possa estabelecer uma dinâmica de tratamento dos nossos pacientes que venha de encontro a essas informações. Então é importante que a gente tenha o respaldo legal dessas monografias oficiais sempre que estivermos fazendo o processo da prescrição, seja terapeuta, seja um profissional da saúde, seja um empreendedor que vai trabalhar com a prescrição de plantas medicinais. Nesse contexto é importante que a gente obedeça às monografias oficiais relatando esses fenômenos. E a quinta informação, extremamente importante também e que diferencia na grande maioria das vezes da fitoterapia popular, é que na fitoterapia clínica nós temos sempre uma forma farmacêutica associada ao uso das plantas medicinais. Então ela vai ter sempre uma apresentação farmacêutica associada, seja na forma de um chá, mesmo na forma de um chá medicinal, por exemplo, é uma forma farmacêutica de apresentação. Nós temos tinturas, temos extratos padronizados, temos cápsulas, temos pomadas, temos géis, temos aplicações nasais, orais, xaropes, várias formas farmacêuticas, contendo exclusivamente extratos ou as plantas medicinais de uma forma extraída. E é isso que caracteriza então a prescrição de um fitoterápico. Fitoterápico é aquele medicamento tecnicamente elaborado, desenvolvido a partir de extratos vegetais ou de plantas medicinais ou suas matérias-primas especificamente designadas para esse fim de produção do medicamento e que garante reprodutibilidade, ausência de toxicidade e eficácia clínica associada a essas plantas. Obviamente, como a gente está falando de um fitoterápico, é um medicamento fitoterápico, ele precisa ter também uma posologia, uma dosagem definida e um tempo de uso adequado para o benefício clínico atribuído a essas plantas dentro do contexto da avaliação do nosso paciente. Então, fitoterapia clínica com esses 5 quesitos, sem dúvidas, para que a gente possa obter o melhor resultado na prescrição das plantas medicinais para os nossos pacientes. Fique conosco, acompanhe as próximas edições e a gente vai estar esclarecendo muito mais coisas sobre o uso correto e consciente das plantas medicinais.